Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo. Então, vamos começar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a Minerva. Primeiro, vamos conversar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a Daqui para Fora, só para vocês conhecerem um pouco mais sobre a empresa. Alguns de vocês já trabalham conosco, então já conhecem como que funciona a nossa dinâmica. Pode passar, Nath. Então, temos aí muitos dados que mostram, né, que a Daqui para Fora está sendo tá tendo muito sucesso com o nosso projeto de ajudar alunos a entrarem em universidades do exterior. Nós somos especialistas em fazer faculdade no exterior desde 2001, já tivemos mais de 3 mil alunos assessorados, temos mais de 10 mil resultados na nossa base de dados, enviamos mais de 40 mil applications e os nossos alunos, né, em conjunto, receberam mais de 500 milhões em bolsas de estudo. A gente também tem um relacionamento muito próximo com admissions officers, que são as pessoas nas universidades do exterior que tomam decisões de que alunos entram, que alunos são aceitos. Então, nós somos uma referência aí no Brasil para alunos que estão interessados em fazer toda a sua graduação fora. Então, isso é um momento bem especial da vida dos jovens e é um prazer poder ajudar, né, o pessoal a realizar esse objetivo, muitas vezes esse sonho, né, de estudar no exterior. Nós temos, então, mais de 40 formados no exterior, o nosso time, né? E aqui está uma fotinho do pessoal, então a nossa equipe consegue dar um atendimento personalizado para os nossos alunos e todos nós passamos pelo processo que os nossos alunos estão passando no momento e vão passar também, né, no futuro, estudando fora e tudo mais. Então, isso é um momento bem especial. Podemos ir para o próximo. Sendo especialistas em faculdade no exterior, a gente tem alunos aceitos aí em universidades bem impressionantes em 6 países diferentes, que são os países que a gente trabalha, então Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. Temos alunos aceitos em todas essas universidades que vocês estão vendo nos slides, Harvard, Oxford, Berkeley, Amsterdam. Então, é sempre muito legal acompanhar a trajetória dos nossos alunos e ver onde que eles estão alcançando, onde que eles estão chegando. E também quero deixar aqui convites para os próximos eventos que a gente está oferecendo e vai fazer. Nós temos webinários sobre férias, webinários sobre admissões, também temos webinários com ex-alunos, com profissionais que contratam alunos brasileiros que estudam fora. Então, para inscrever é bem fácil, é só acessar o nosso site. Esse link aqui vai levar vocês direto para as inscrições. Legal. Então, nós também oferecemos análise de perfil para alunos interessados em estudar fora, que devem estar pensando, será que é uma boa para mim? Será que eu tenho as qualificações que precisa e tudo mais? Vocês podem abrir o link que vai levar para a parte do nosso site em que a gente faz essa análise de perfil, pegando os países de preferência, cursos, notas, nível do inglês, investimento, para dar uma olhada, né, se é uma alternativa possível. Aqui tem um QR Code que dá para usar e eu vou colocar aqui no chat também os links para que vocês consigam acessar. Então, se vocês têm interesse em avaliar as chances de aprovação, podem fazer uma análise no perfil através do link. E também, podemos passar para o próximo slide, também é possível agendar uma consulta com um dos nossos especialistas. Então, a gente tem uma agenda bem simples de usar, é só clicar na agenda, clicar nos dias de atendimento e marcar um horário com um dos nossos profissionais. E é isso, vamos adiante. Bom, gente, como a Larinha começou falando daqui para fora, mas dentro disso a gente está aqui para falar da Minerva, que é como nós carinhosamente chamamos o que hoje é a Minerva University.
E esse slide, ele é meio poluído, mas ele é de propósito, porque cada uma dessas fotinhos é um país e uma cidade que a gente visita e mora, e deixa um pouquinho da gente lá quando vai embora, durante os nossos 4 anos de faculdade. Bom, a nossa agendinha de hoje, são os pontos que a gente pretende cobrir, vamos ficar bem atentas ao tempo para tentar não tornar isso muito longo e ficar na 1 hora mesmo, mas no início vamos falar, eu e a Lara, um pouquinho sobre a gente, alguns fatos, assim, fatos que a gente chamou de fatos rápidos sobre a Minerva, que são mais porcentagens, da onde ela veio, então, porque o que trouxe ela para a existência e como isso aconteceu, um pouquinho da vida acadêmica, da vida estudantil, do processo de application ou candidatura, como quiserem chamar, e a gente tem um pedacinho no final para dúvidas. Bom, Lara, esse é o seu slide. Eba, legal, então essa sou eu. Eu me formei na Minerva em 2019, sou formada em Ciências da Natureza, fiz dentro da área das ciências da natureza, eu estudei Food Science, ciência alimentar, e na minha vida profissional, eu também fiz pesquisa em Cornell University, né, uma das Ivy Leagues, e foi uma experiência muito legal. E eu também fui educadora ambiental na Cristodora, uma ONG de Nova York que leva educação científica e educação sobre natureza e ecologia para alunos de escolas públicas de Nova York e do Massachusetts. Então, foi uma experiência bem legal. E já sou mentora do programa de preparação da Daqui para Fora desde 2016 e, no momento, também atuo como estrategista, no time dos estrategistas da Daqui para Fora. E é algo, né, que eu pretendo continuar fazendo aí, além de, possivelmente, no futuro, fazer um mestrado na área de Food Science. Já fui aceita para alguns programas esse ano, e então, estou deixando aí para quando a gente tiver as fronteiras mais abertas e mais livres, poder explorar mais essa ideia do mestrado. Então, isso é sobre mim. Bom, gente, agora chegou a minha vez. Eu sou a Natália Bertolo. Eu sou formada em Artes e Humanidades, também pela Minerva. Atualmente, eu sou da parte de gente e gestão da Ambev e também mentora da Daqui para Fora estou fazendo 2 anos agora, desde agosto de 2019. E meus próximos passos, um pouco atuais, mas nem tanto, são o meu mestrado em nacionalismo na Universidade da Europa Central, que fica em Viena, e pretendo continuar sendo mentora na Daqui para Fora, que é um trabalho do qual eu gosto bastante. Bom, nossos fatos rápidos sobre a Minerva, de como eu falei para vocês, é basicamente número. Esses 2 primeiros, tanto 90% quanto 87%, são mais relacionados à empregabilidade. Então, 90% dos gestores que empregaram alunos da Minerva dizem que a performance deles, de nós, no caso, é acima da média, e 87% dos alunos conseguem um estágio após o primeiro ano. Isso significa um estágio nos 4 meses de férias que a gente tem, que incluem maio, junho, julho e agosto. Então, geralmente, nesses 4 meses de férias, os alunos trabalham, e 87% dos alunos da Minerva costumam estar empregados durante esse período, mesmo após o primeiro ano, que é quando as pessoas têm menos experiência. É uma universidade que tem um preço, um valor muito menor do que as outras universidades no mesmo nível acadêmico, então ela custa em torno de 1/3 do que uma universidade similar custaria. Tem uma aceitação de 2%, o que parece um número meio assustador, mas a gente tem que levar em conta que não tem uma taxa de application, então qualquer pessoa consegue se inscrever, e isso faz, claro, com que mais pessoas possam se inscrever, mas a aceitação se mantém num número menor, então, obviamente, a gente tem uma porcentagem muito pequena. Nós somos top 1%, na verdade, isso foi constatado, que o resultado dos alunos da Minerva após o primeiro ano, neste teste, que depois a Lara vai explicar um pouquinho para vocês o que exatamente significa o CLA+, ficamos
no top 1%, quando comparado com alunos sênior dos Estados Unidos, e isso significa alunos no último ano, quarto ano de faculdade. E essa daqui é um pouquinho mais relevante para brasileiros especificamente, que é entre 8 a 10 brasileiros são admitidos por ano na Minerva, com bolsa de em torno de 70%. Larinha, agora é sua. Ótimo. Então, só para complementar ali, o CLA Plus é um teste de raciocínio, criatividade e habilidades em geral, também antigamente chamado de QI, né? Mas que envolve muito mais do que isso, que é tradicionalmente feito todo ano nas universidades americanas, e os alunos respondem, fazem perguntas, tipo, para quem está aplicando agora, é tipo um SAT, mas um pouquinho mais elaborado. Tem perguntas que não são só múltipla escolha, então tem que escrever. E no meu ano, eu não sei se a Natália tem do ano dela, mas no meu ano a gente fez esse teste no nosso primeiro ano e no nosso último ano de faculdade. E aí no nosso primeiro ano, os nossos resultados ficaram no mesmo nível do que os alunos seniors dos Estados Unidos, inclusive ficaram no top 1% do resultado dos alunos que estão no último ano das universidades americanas. E a ideia por trás desse dado é mostrar que o primeiro ano de universidade na Minerva já é um ano bem diferenciado, é um ano em que a gente aprende como pensar, não apenas o que pensar, não apenas conteúdo, mas também a gente atiça e treina muito o nosso raciocínio, a nossa criatividade, habilidades que a gente usa no mercado de trabalho. E uma coisa importante que eu queria ter dito antes da gente começar a apresentação, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão mandando as dúvidas aqui embaixo, onde diz Q&A, né, as perguntas e respostas, que daí no final da apresentação a gente dá uma olhada ali e responde todas as dúvidas que foram surgindo durante a apresentação, a gente pode voltar nos slides e tudo mais. Então, é isso aí, podemos seguir em frente. Então, de onde vem a Minerva? Eu acho que isso é bem importante da gente começar falando, porque quando a gente fala da Minerva, é um lugar muito novo, pouca gente escutou falar, pouca gente conhece, então é muito curioso da onde surgiu a universidade. Aqui tem uma imagem do mundo em 2005. Então, se eu não me engano, isso aqui é numa das praças do Vaticano, ali numa das regiões próxima de onde o Papa fica e fala para a multidão. Em 2005, né, isso foi há 16 anos atrás, nós tínhamos uma pessoinha aqui embaixo com um celular, né? O resto, todo mundo olhando ali, amontoado. Hoje em dia, ver essa galera amontoada dá uns arrepios, né? De tanto que o mundo mudou. Mas o principal aqui é ver, né, que em 2005 o mundo era assim. E agora, no próximo slide, a gente consegue ver que o mundo em 2013, então isso não é nem necessariamente agora, mas 8 anos depois daquela primeira imagem, em 2013, o mundo mudou bastante. A gente tem tecnologia que avançou de uma maneira exponencial, a gente tem aí a internet, a gente tem muita coisa que mudou, né? Vocês sabem muito bem disso, vocês acompanharam mudanças em tempo real, todos nós acompanhamos mudanças em tempo real no mundo inteiro. E isso é bem curioso, porque tem uma coisa que não mudou. Então, Nath, próximo slide. Esse slide é uma pintura de uma universidade na época de 1400. Então, essa é uma pintura que foi feita na época que representa um dos centros de ensino que existiam, possivelmente na região do Oriente Médio. A gente vê, então, que assim que eram as universidades da época. A gente tem aqui um professor falando, né? Não está nem olhando para os alunos, está falando e discursando. A gente tem aqui embaixo, que a Nath estava mostrando com o cursor, um carinha dormindo, né? A gente tem ali no fundo uma galera batendo um papo, e a gente tem os alunos enfileirados, olhando o professor, absorvendo aquilo como se fosse uma esponja, né? Então, esse era o método de ensino em 1400, né? Quando estavam começando a surgir os centros universitários. E aí, no próximo slide, a gente consegue ver que as coisas não mudaram muito, né? Então, antes a gente viu que muito mudou num pequeno período de 8 anos, né? De 2005 para 2013. E agora a gente está vendo que de 1400 para cá, algumas coisas estão diferentes, né?
A gente tem aí foto, a gente tem tecnologia, aqui na mesa do professor a gente consegue ver cabos, né, eletricidade, bem bacana. Mas aqui, ó, ainda é um professor que está falando, discursando, mal olhando para os alunos. A gente tem aqui alunos conversando uns com os outros ali no fundo, aqui na frente tem um dormindo. Então, isso não mudou muito, né? A educação, o ensino superior não teve uma profunda mudança ao longo dos anos, não tiveram tantas revoluções no ensino superior americano quanto poderiam ter. Então, é aí que a gente entra na história da Minerva. Quando o Stephen Kosslyn, que é o reitor fundador da Minerva, estava em Harvard, ele e Stanford, e quando ele estava em Harvard, ele estudava muito sobre como que a mente humana aprende. Então, esse era o principal foco de pesquisa dele. E ele aprendeu, né, que o fato da educação não ter mudado esse método de um palestrante discursando e falando sem parar, e os alunos só absorvendo, ele aprendeu que isso não era uma coisa boa para o cérebro humano. Não é assim que o cérebro humano aprende de maneira eficiente. E não é assim que a gente vai conseguir treinar e preparar os líderes do futuro para resolver problemas de agora e problemas do futuro. Então, o Stephen Kosslyn sugeriu a Harvard que fosse feito um currículo todo baseado na ciência do aprendizado, que ele chama de Science of Learning, que é a psicologia cognitiva aplicada à aprendizagem. E Harvard disse, isso aí também é estranho, né? Não sei, a gente tem uma grande tradição aqui, né, no nosso campus, então acho melhor não. Então, Stephen Kosslyn saiu da posição dele em Harvard e foi para o Vale do Silício se juntar a alguns investidores, empreendedores, e foi lá que ele conheceu o Ben Nelson, que atualmente é o chairman do Instituto da Minerva University, que é o instituto que coordena todas as ações filantrópicas da Minerva, bolsas para alunos e tudo mais. E também é presidente do Minerva Project, que é um projeto que coordena a nossa plataforma virtual, que depois a gente vai falar um pouco dela. Então, esses dois em conjunto fizeram, né, montaram uma universidade que tem mais a cara dos dias de hoje, né, que usa a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, que usa os ensinos que a gente tem, né, os estudos que a gente tem da psicologia cognitiva na aprendizagem, para montar uma universidade intencional. Quem se interessar por esse assunto, tem um livro que eles escreveram e publicaram uns anos atrás, que é Building the Intentional University. Então, ali eles contam um pouco mais sobre como que foi esse processo de construir uma universidade que se foca em como que a mente humana aprende e como fazer com que os alunos tenham uma experiência que é condizente com o tipo de prática e o tipo de desafios que eles vão encontrar no futuro deles e até mesmo no presente, né? Com esse mundo que está sempre mudando. Então, quando a Minerva começou, a gente fazia parte da KGI, que é o Keck Graduate Institute. E isso, né, já que a Minerva é uma universidade muito nova, começou com a primeira turma em 2014, era importante ter um nome grande na educação por trás, né, para dar uma credibilidade para conseguir as acreditações necessárias. Então, a KGI está dentro do Claremont Consortium, que é o mesmo consórcio que também tem universidades que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Claremont McKenna, Pomona College. Então, então, era um consórcio que deu para a Minerva as oportunidades e ferramentas para a gente conseguir... para a gente conseguir ter uma certa credibilidade. Legal. Aí em 2021, legal, agora eu vi. Agora em 2021, a gente conseguiu ter a nossa própria acreditação, então a nossa certificação de universidade, que é certificada pela WSCUS, não sei como é que pronuncia, mas que é o mesmo corpo que certifica Stanford. Então agora nós somos uma universidade acreditada, nós recebemos diversas doações como universidade, então nós conseguimos operar como universidade e também providenciar, né, ainda mais bolsas por necessidade para os alunos e conseguimos ter um status como universidade. Então isso é um marco importante na história da Minerva. Podemos ir para o próximo. E aí, o que muitos alunos perguntam, né, para nós, estrategistas, daqui para fora, quando a gente sugere e recomenda a Minerva, muitos perguntam, mas a Minerva não está em nenhum ranking. Primeiro,
É meu papel como estrategista sempre lembrá-los que rankings não contam toda a história, então a gente tem que olhar além dos rankings. Principalmente nesse caso, a Minerva é muito nova para existir em rankings. A gente tem apenas 3 turmas formadas no momento e 2 ou 3 de mestrado. Então, não tem como a gente já se posicionar e já se inserir em rankings, mas no futuro, né, a gente vai ver o nome da Minerva subindo aí nos rankings. O que a gente tem é o ranking da URI, que é um consórcio de grandes nomes da educação, do ensino superior global. Eles chamam de World Universities with Real Impact. Inclui nomes de Singapura, Suíça, Estados Unidos, China, e eles fizeram em 2021 um ranking global das 100 universidades mais inovadoras, e a Minerva apareceu em terceiro, atrás apenas do MIT e Stanford. Então, isso já nos deu mais uma confiança para dizer, olha, né, essa ideia inovadora que esses 2 carinhas aí tiveram e viram que o mundo está precisando de uma revolução no ensino superior, isso está dando certo, faz sentido o que a gente está pensando. E agora vamos falar um pouquinho então da vida acadêmica. A gente gosta de dividir a vida na Minerva entre a vida acadêmica e a vida estudantil, mas é claro que tem vários caminhos em que essas 2 vidas acabam, né, se sobrepondo, se tocando, então isso é bem legal. Primeiro, vamos focar um pouquinho na vida acadêmica, então, Nath, podemos seguir adiante. A gente tem um vídeo aqui que vai facilitar o entendimento de como funciona a vida acadêmica na Minerva, porque antes mesmo da gente começar a ver o vídeo, não sei se já deu play, mas antes mesmo da gente começar a ver o vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês, isso vai ser bem chocante, mas todas as aulas da Minerva são pela internet. Todas. Eu sei o que vocês devem estar pensando. Meu Deus, eu passei esse último ano inteiro tendo aulas pela internet. Por que eu vou querer ter mais aulas pela internet? Simplesmente pelo fato de que as aulas da Minerva e a plataforma da Minerva foram feitos para isso. Não foram improviso de uma pandemia global que fez com que as escolas tivessem que improvisar e buscar ferramentas. No nosso caso, a gente tem um time inteiro por trás do design dessa plataforma, do projeto dessa plataforma, para transformar ela numa verdadeira ferramenta que vai ajudar ainda mais nesse aprendizado com raízes da neurociência. Então, vamos ver esse videozinho agora, eu vou explicando para vocês o que vai aparecendo no vídeo. Mas, basicamente, né, todas as aulas acontecem no Active Learning Forum, hoje em dia ele é só chamado de Forum, na minha época era o Active Learning Forum, porque ele foca muito no ensino ativo. Então, a gente está vendo aí um aluno, o Guillaume se preparando, né, para ir para a sala de aula, aí o Hazik também se preparando, e a professora, nesse caso, era a reitora de Ciências da Natureza, Vicky Chandler, também se preparando para começar a sua aula. E eles não precisaram passar um tempão no trânsito, eles simplesmente abriram o seu computador e se conectaram na plataforma. Então, Nath, pode dar um pause aí, por favor, só para a gente ver essa parte aí da plataforma? Então, se puder voltar um pouquinho ali onde a gente tem as imagens dos alunos. Isso, exato, aí, perfeito. Então, como vocês podem ver, isso aqui está bem longe de ser um EAD. Isso aqui está bem mais próximo de ser um Zoom, né? Uma reunião de Zoom, mas muito mais legal, porque a gente consegue ver os nossos colegas em alta definição, tá todo mundo com seu videozinho ali, e as aulas não tem mais de 16 alunos, né, por aula. Hoje em dia eu acho que a gente até está tendo algumas aulas com um pouco mais de alunos, mas a grande maioria das aulas, né, não passam de 16 e até as maiores não passam de 30 alunos. Então, isso permite com que o professor tenha um contato muito mais próximo com os alunos e permite que os alunos tenham um ambiente de aprendizado que é bem mais, digamos assim, é mais uma troca. Não é apenas o aluno escutando. Então, pode dar play, Nath, porque agora vai mostrar uma ferramenta que os professores têm. Eles conseguem ver que alunos não falaram por quanto tempo. Então, se o professor está vendo que o aluno está verdinho, é porque o aluno deve ser chamado. E se o professor está vendo que o aluno está
vermelho ou no amarelo, é porque ele já está falando demais. E isso acontece porque o professor não pode falar mais de 5 minutos de uma vez só. Então, Nath, volta ali nas enquetes, por favor, só para a gente falar rapidinho das enquetes. Então, uma das coisas mais importantes da plataforma é que permite que a gente faça coisas que numa sala de aula física, perfeito, que numa sala de aula física a gente não consegue fazer. Né? Então, além do professor não poder falar mais de 5 minutos de uma vez só, então ele tem que... Legal, já surgiu uma pergunta aqui no chat, que nem eu pedi antes, por favor, coloquem perguntas no Q&A. Todas as aulas são presenciais. Vocês estão vendo agora no vídeo, os alunos eles têm que estar presentes em sala de aula. Se eles não se conectam no horário da aula e não estão participando no momento da aula na plataforma, eles não participaram da aula, eles recebem uma absent. Né, uma absence. Então, eles estão ausentes, eles recebem uma ausência, tá? Então, a Minerva não tem aulas físicas, acho que talvez essa seja a maior pergunta, né? A gente não tem aulas em que a gente vai para a mesma sala de aula conversar, porque como a gente viu naquelas imagens anteriores, isso, né, é uma coisa que não evoluiu dos tempos antigos até agora. O que a gente faz é que a gente está no mesmo ambiente virtual, ao vivo, ao mesmo tempo. E isso é tão rigoroso quanto uma aula física, tão rigoroso quanto uma aula presencial. Especialmente porque já que o professor não pode fazer palestras, ele não pode falar por mais de 5 minutos, ele precisa chamar os alunos para participar, ele precisa fazer perguntas e os alunos precisam levantar a mão. Então, isso torna a sala de aula virtual um ambiente muito rigoroso, tá? E como eu estava falando antes, a gente tem muitas ferramentas que não são que não são utilizadas tanto na sala de aula física porque vira uma bagunça. Por exemplo, enquetes. Enquetes é um dos melhores jeitos dos professores verem se o aluno conseguiu absorver o conteúdo, conseguiu aprender e entender o que está sendo dito, ver as opiniões dos alunos, né? Então, enquetes são um jeito muito rápido de ver como é que a turma está indo e que opiniões diferentes estão surgindo. Numa sala de aula física, é difícil ver, né, quantos levantaram a mão, daí tem que anotar, daí tem que perguntar. Virtualmente, cada um seleciona a opção, aparece o que cada aluno escolheu, e aí o professor sabe quem chamar para defender sua resposta ou para dar algum insight adicional, né? Então, isso é sempre muito interessante. Então, pode dar play de novo, Nath. Então, isso é só mais um recurso que a gente tem na nossa plataforma que permite que a ciência do aprendizado seja aplicada, que a gente está vendo uma aluna defendendo a resposta dela para a professora, e aqui ela está dizendo que é legal ver todo mundo, né, todos os colegas, ao invés de ver... Pode dar um pause aqui, Nath. Então, ela está dizendo que ao invés de estar numa sala de aula física, né, ela consegue ver os seus colegas um por um, e a gente também... Dá uma pausa aí, Nath, para a gente falar dos breakout groups. Perfeito. Então, a gente consegue também ver os nossos colegas, né, de um jeito que a gente não veria numa sala de aula física. Então, antes de eu ir para a Minerva, eu cheguei a ter algumas aulas numa universidade federal do Brasil, no semestre anterior da minha ida à Minerva. E assim, eu não conheci muitos meus colegas, porque como era só o professor falando e aquela galera do meu lado, e eu não conseguia nem olhar o rosto deles, eu não sei bem quem eram. No caso da Minerva, eu conhecia todos os meus colegas em todas as aulas, porque a gente está sempre se olhando, né? Como eu falei, não são aulas assíncronas, são sempre aulas ao vivo, então a gente consegue se olhar e a gente consegue compartilhar. A gente sempre tem que falar em sala de aula, a gente consegue compartilhar muito das nossas opiniões, né? E das nossas peculiaridades. Então, se eu tenho uma colega que está ali, que é da China, e quer compartilhar alguma visão que ela tem por vivência que ela teve morando na China, vivendo na China, isso é muito legal. Eu aprendo mais sobre ela, eu aprendo mais sobre uma cultura diferente. Então, pode dar play, Nath. Agora a gente vai ver os breakout rooms, que são grupinhos que a gente consegue fazer dentro da plataforma. Então, se o professor quer que a gente resolva algum problema, e toda aula a gente resolve problemas, né? Então, se o professor quer que a gente resolva um problema ou faça alguma atividade, ele nos manda para um breakout groups, em que a gente daí tem um pedacinho só de colegas junto conosco, não é a aula inteira fazendo tudo junto. E aí o pessoal resolve, né, alguma questão. E uma coisa muito interessante que a gente tem é a integração
dos serviços do Google junto da plataforma. Então, não é que nem o Zoom, que não permite que a gente tenha um whiteboard, por exemplo, a gente pode pôr um quadro branco para o professor explicar alguma equação, a gente pode pôr um Google Docs para os alunos escreverem juntos, pode pôr uma tabela de Excel, pode pôr um Google Drawing. Então, tudo isso acaba facilitando o nosso aprendizado e facilitando coisas de sala de aula, né? Porque se a gente está numa sala de aula física e tem que fazer um trabalho em grupo, vai mexer todas as mesas, vai todo mundo sair, né? Acaba sendo inviabilizado fazer trabalhos em grupo quando a gente está numa sala de aula física, leva muito tempo, e na sala de aula virtual, isso é muito facilitado. Então, mais uma ferramenta que acaba sendo muito usada na nossa plataforma. Pode dar play, Nath. E, enfim, isso então é o que possibilita que a gente tenha, né, esses métodos ativos de ensino, não só passivo, não só um professor falando, mas sim a gente se engajando com o conteúdo, né, se engajando com o conhecimento do professor, porque ele vai conduzindo a sessão, tirando dúvidas. Aqui está mostrando que todas as aulas são gravadas, né, então, como as aulas são gravadas, a gente consegue voltar e se enxergar e ver o que a gente contribuiu, e o professor consegue voltar e ver e dar notas, né, para os alunos. Então, a gente recebe notas por participação em sala de aula, mas não só por participar, e sim por compartilhar o conteúdo. Então, isso é bem importante. Podemos continuar. E o finalzinho do vídeo é só para tranquilizar vocês que não é tudo virtual. A sala de aula é virtual, mas os relacionamentos não são. Então, na Minerva, depois a gente vai falar de experiência estudantil, mas todo mundo mora junto. Todo mundo está no mesmo prédio, na mesma cidade, sempre, mesmo mudando de cidades. A gente está sempre no mesmo prédio, não é cada um no seu quadrado. Então, mesmo tendo aulas online, a gente tem interação não só uns com os outros, mas com as cidades. Os nossos professores nos visitam também, muitas vezes. O pessoal do staff visita a gente em cidades diferentes, é até divertido para eles poder viajar para lugares diferentes enquanto trabalham. Então, não fiquem pensando que é tudo virtual. Tem muitos fatores, né, e a gente vai ver eles depois, que não são. Mas essa parte, né, de sala de aula, ela acaba sendo virtual até por facilidade, até porque ajuda a gente a incorporar a ciência do aprendizado. Então, vamos para o próximo slide. Eu estou tendo um probleminha técnico para passar para o próximo slide depois desse vídeo. Vai dar certo, vai dar certo. Enquanto tu vai passando aí para o próximo slide, eu vou... acho que agora foi. Foi? Para mim tá uma tela preta. Opa. Então, eu vou contar uma história muito divertida, que é o seguinte. Uma vez... Mas conta a história. Não, eu só ia dizer que uma vez eu geralmente fazia as aulas do meu quarto, né? Não sei, Nath, se tu fazia no teu quarto. A gente pode também ter aulas de cafés, de qualquer lugar. E eu adorava não ter pessoas na minha volta enquanto eu estava em aula. Eu achava aquilo muito bom, que eu não me distraía. Mas eu estava no meu quarto tendo aula e a minha colega de quarto também, e a gente estava na mesma aula. E assim que terminou a aula, ela me olhou e com uma cara de tipo, nossa, eu discuti muito, né, na aula, tô cansada. E imediatamente alguém bateu na porta, assim, e entrou dentro do nosso quarto e começou a debater com ela, tipo, como assim tu defendeu tal escolha? A gente fez a enquete, tu defendeu aquela escolha, não sei o quê. Então era um colega dela que estava na aula dela, né, na nossa aula, que viu que ela, né, teve debater alguma coisa em sala de aula, que daí a pessoa foi até o quarto dela para continuar aquela discussão. Então, de forma alguma, o nosso aprendizado se limita só ao ambiente virtual. Então, Nath, pode tocar a ficha aí. Bom, gente, isso que a Lara acabou de explicar para vocês e mostrar, né, foi o primeiro tour do que a gente chama de Active Learning Forum. Antes ele era chamado a gente chamava ele carinhosamente de ALF, que são as iniciais, mas hoje em dia ele é chamado de Fórum, e essa é a carinha dele. Então, por exemplo, esse é o meu, esse é um print da minha conta quando eu acesso, por isso que tem Bem-vinda, Natália. Eu já me formei, então eu não tenho nenhuma aula por vir e nenhum trabalho para entregar, então vocês podem ver aqui do lado que tem a minha fotinho, os alunos podem colocar fotos deles e, inclusive, isso é encorajado para os professores saberem quem você é. Então, e aí a gente tem essa
essa diagramação inicial, tem os trabalhos, eu posso ver as minhas notas que eu recebi durante a aula, Outcome Index é onde eu vejo todas as minhas notas acumuladas e elas ficam lá para sempre, eu ainda não as perdi, mesmo eu já tendo, eu não preciso entrar em contato com a universidade para pedir um histórico, eu consigo olhar aqui. E tem todos os cursos que eu já fiz também, desde o início, em 2017, até quando eu me formei em maio de 2021. E aí, mais aqui ao lado, a gente tem os anúncios, que é basicamente quando o professor, um instrutor ou algum monitor envia um e-mail para a classe inteira e fica por aqui, o que é ótimo, porque você sabe se mudou a data de entrega de algum trabalho ou qualquer coisa do tipo. E o mais importante, os trabalhos ficam todos elencados aqui no topo. Então, eles são a primeira coisa que você vê quando você entra na plataforma. Quando a gente fala de make-up assignments, isso tem muito a ver com o que a Lara falou, de não é simplesmente aparecer na aula. Você tem que aparecer e você tem que participar. Se você não aparecer, ou se você aparecer e tiver uma performance terrível, você vai receber uma falta. Mas o que acontece eu não sei se era exatamente assim a política na sua época, Lara, mas para mim, toda vez que você perde uma aula, você precisa fazer um make-up assignment. Então, é sempre assim, não tem colher de chá em relação a faltas. E eles fazem isso justamente para evitar que a gente tome o online como algo tranquilo ou se torne uma porta para falta de comprometimento. Opa! Isso daqui é uma das minhas aulas, né? Então, a Age 110 era uma aula de história global. Carter era minha professora, MW eram os dias, e essa era a hora em que a aula acontecia. Então, esses eram os meus colegas, a minha professora está em primeiro aqui, então e esse símbolozinho de som ao lado é porque, como a gente tem gente do mundo inteiro, a Minerva acredita muito na importância de pronunciar o nome das pessoas direitinho. Então, os alunos podem gravar a pronúncia do próprio nome para os professores terem uma noção de como tentar pronunciar. De novo, assim como na parte inicial da plataforma, os trabalhos a entregar são os primeiros que aparecem. Então, tem o nome do trabalho, o peso que ele tem. Então, à medida que o semestre foi avançando, o peso foi ficando cada vez maior, como vocês podem ver. A data em que eu preciso entregar. E aqui, quando ele já foi corrigido e as notas liberadas, eu posso só clicar nesse azulzinho, View Your Scores, e eu vou conseguir ver qual foi a minha performance naquele assignment. Aqui o resto da lista, inclusive tem uma setinha apontando para mim, né, aqui do lado, sou eu. E aqui são todas as aulas que eu tive. Então, a gente chama as aulas de sessões, tem a data. Se eu clicar aqui, eu acho até... Não coloquei. Se eu clicar aqui, eu vou ter acesso à gravação daquela aula, a todos os documentos utilizados nessa aula específica, a todas as leituras que a gente precisou fazer para antes da aula. Enfim, tudo que estava relacionado àquela sessão específica fica acumulado aqui e não tem expiração, pelo menos não até o momento. Então, se eu quiser acessar uma aula minha de setembro de 2017, ela ainda estará lá. Inclusive, quando a gente estava preparando esse material, eu fui testar e realmente consegui tentar assistir essa aula de 2017, 4 anos atrás. E vocês devem estar pensando, né? Método de avaliação. Eu falei em vários trabalhos, mas eu não falei em provas. E é justamente algo que a Minerva repudia de certo modo. Existem ainda algumas avaliações, tipo o CLA Plus, que a gente falou no início, mas isso é algo que é padronizado assim no país inteiro, não é algo só da Minerva, mas internamente a nossa avaliação de desempenho é feita com trabalhos, que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês. Então, eu tive nessa daqui, se eu não me engano, não sei se esses são todos, porque tem uma página aqui, Next, mas são em média 4 assignments por matéria. Tem matérias eu já tive matérias que tiveram 11 assignments, já tive matérias que tiveram 3, então depende muito da matéria que você pega. Isso também varia muito se é uma matéria mais de humanas, como é o caso da maioria das minhas matérias, à medida que eu fui me aproximando da formatura, ou se você faz uma matéria mais de exatas, que aí tem mais listas de exercícios, que são geralmente todas pontuadas, mas é assim que a gente recebe notas. E a gente não tem, se você me perguntar, Natália, quanto você tirou neste trabalho aqui com peso 4? Eu não sei te dizer. Eu só sei te mostrar qual o número, em qual conceito que eu recebi naquele trabalho específico, e todos esses vão entrar num cálculo mestre
de acordo com conceitos. Então, eu não sei te dizer quanto eu tirei especificamente num trabalho, mas eu sei te dizer que nesse conceito aqui, especificamente, ética e migração, a minha nota era 3. Eu sei te dizer que neste daqui, dinâmica das migrações, a minha nota era 4. E dentro de cada um desses, você tem uma média simples. As notas da Minerva variam de 1 a 5. 5 é um negócio, assim, pelo menos na minha turma era algo estratosférico, praticamente inatingível, muitíssimo pouca gente tinha. Eu acho que na minha... eu acho que eu tive 2 ou 3 5 também, né, nos meus 4 anos de graduação. É tipo, você está no caminho completamente errado, revise sua rota. 2 você está no caminho certo, mas ainda existe bastante a complementar. 3 ok, você chegou lá. E 4 muito bem, você assim, é o que a gente chamaria de excelente. Então, isso não é muito intuitivo, porque espera-se que se vai de 1 a 5, o 5 seria o máximo e, portanto, o 10, né, que a gente imagina. Mas não é assim que a Minerva enxerga. O 5 é como se fosse, existisse a possibilidade de você fazer um trabalho tão incrível que seu professor resolve te dar 12 em vez de 10. E 4, então assim, 3 já é ok, perfeito, você acertou tudo, mas você fez o mínimo possível, você ganha um 3. Se você acertou tudo e você foi um pouco além, você ganha um 4. Se você, assim, destruiu absolutamente, aí você, quem sabe, ganha um 5 e olhe lá. Então, é por isso que esse é o meu, claro que eu escolhi a minha matéria, uma das minhas melhores matérias para mostrar para vocês, né? Lara, você quer comentar alguma coisa? Eu queria dizer, Nath, que primeiro, que notas excelentes, eu sei que, mas tá mais próximo do 3, mas isso aqui é muito bom, na verdade, parabéns. E eu gosto desse estilo de dar nota, porque muitas vezes o que a gente aprende não tem um certo ou errado, um sim ou não, né? Quando a gente vai para o mercado profissional, a gente não está necessariamente usando fórmulas para lidar com os problemas que surgem. Então, é o que esses assignments também exigem da gente, né? Quando a gente faz esses trabalhos, utilizar, por exemplo, ética da migração, dinâmica da migração, não é algo que tu pode numa prova marcar, né, um certo ou um errado. Então, eu acho que isso permite que o aluno aprenda muito melhor, e isso combinado com participação em sala de aula, que é o outro jeito que a gente recebe notas, é muito importante porque torna o currículo muito rigoroso. Então, a plataforma pode, né, ser parecida com o Zoom, com o Teams, mas o método que a gente está usando, o nosso currículo, é muito mais rigoroso do que o que a gente vê sendo usado em tempos de pandemia. Então, isso eu acho importante de ressaltar aqui. Vamos adiante. Entrando então um pouco, beleza, mas né, a Lara falou no que ela se formou, eu falei no que eu me formei, mas quais são as possibilidades? O que vocês são? Eu acho que a pergunta que eu mais recebo depois que eu me formei tá, mas no que foi que você se formou? Então vamos falar um pouquinho disso. A gente tem as majors, que é o que eu acho que seria o equivalente mais próximo ao curso. Você pergunta em que curso a pessoa se formou, né? Geralmente aqui no Brasil. Então, a gente tem 5, que também são os 5 grandes departamentos da Minerva, que são Artes e Humanidade, Business, Ciências Computacionais, não é Ciências da Computação, já explico por quê, Ciências da Natureza e Ciências Sociais. Então, e a gente tem concentrações. Então, dentro de cada uma dessas bolinhas, você pode escolher certos caminhos. Então, por exemplo, dentro de Artes e Humanidades, tem filosofia, tem design de constituições e tem artes e literatura. Eu me formei em artes e literatura. Não sei qual foi a concentração da Lara em ciências naturais. Foi algo parecido. Na verdade, eu fiz a minha própria concentração, que foi sobre projetando soluções nas ciências da natureza com enfoque em sistemas alimentares. Então, dá para a gente também montar o nosso próprio concentration. Exatamente. E assim, ciências computacionais é um pouquinho diferente de ciências da computação, porque ciências computacionais inclui matemática. Assim, inclui, acho até que tem ciência de dados também, então não necessariamente é só ciências da computação, e essa é uma das diferenças. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que quando a gente fala de ciências sociais aqui, a gente não está falando de antropologia, sociologia, como a gente está acostumado a pensar em ciências sociais aqui no Brasil. Essas ciências sociais, elas incluem economia,
Elas incluem, se eu não me engano, como é? Política, Economia, política e psicologia? pre-law, pre-law para alunos interessados em fazer direito depois, direito é uma pós-graduação, psicologia Exatamente. também. Então, óbvio, assim, eu diria que antropologia e sociologia estaria muito mais dentro de artes e humanidades do que de social sciences quando a gente fala nesse currículo aqui. E, na verdade, nos Estados Unidos é assim, em diversos Em países do geral, né? exterior também, no geral, é isso aí. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho de vida de estudante, que a gente chamava, que nem a Lara falou, a gente chama carinhosamente de student life, que, claro, inclui vários aspectos acadêmicos, mas vai além disso. Então, aqui são umas fotinhas. Esses são todos os países para os quais a gente vai, e eu coloquei uma foto de cada uma de nós no respectivo país. Taipei, que é em Taiwan, a gente colocou preta porque nenhuma de nós foi. Então, eu ainda estou de luto porque não fui por causa da pandemia. Então, eu coloquei uma fotinho preta em homenagem. Mas, bom, então esse é o nosso comecinho. O que eu mais foi difícil selecionar essas 7 fotos, dentre as 5.000 que eu tenho de viagem, especialmente relacionada à faculdade. Mas agora é a hora da Lara pegar o fio. Então, a Minerva acredita que colocar o que a gente está aprendendo em sala de aula no mundo é muito importante. Então, as nossas aulas acontecem de segunda a quinta. Ninguém tem aula na sexta, ninguém ensina na sexta, ninguém aprende na sexta em sala de aula. A gente aprende no mundo. E isso a gente faz através das co-curriculars, que são co-curriculares, então vocês já devem ter ouvido falar de extracurriculares. A gente, além de ter extracurriculares, a gente também tem co-curriculares. Então, co-curriculares são projetos que a gente faz em cada cidade que a gente vai para se engajar mais na cidade, mais profundamente. Então, muitas vezes são eventos que são oferecidos por organizações locais, são projetos que a gente pode se envolver durante o semestre inteiro que a gente está passando lá, ou até mesmo conversas com pessoas que trabalham em alguma área, né, que a gente se interessa, e também parcerias locais que a gente tem com empresas, organizações, o que é bem legal. Então, por exemplo, eu que me formei em Ciências da Natureza, toda cidade que eu ia, eu tinha a possibilidade de me engajar com um laboratório local, como a Hanyang University, na Coreia do Sul. Então, se eu quisesse, né, trabalhar num laboratório, fazer alguma coisa no laboratório, eu sabia que eu tinha as minhas cestas livres e tinha essa parceria com a minha universidade, no local onde eu estava, para explorar esse assunto. E, enfim, toda sexta-feira tinham muitos eventos para os alunos participarem. Nos fins de semana a gente tinha eventos, às vezes até mesmo durante a semana, em dias de aula, a gente também tinha eventos com parceiros nas cidades, porque a intenção aqui é conectar os alunos com a galera de cada cidade. A gente não está indo só para fazer turismo, a gente não está indo só para ficar no computador. A gente está indo para aplicar o que a gente está aprendendo em sala de aula. Então, a gente teve feedback muito bom de parceiros em várias cidades diferentes. Em Buenos Aires, eu sei que a gente teve uma parceria com o Ministério da Educação do país, da Argentina, e no meu ano eles fizeram um projeto que levou ensino através de plataformas virtuais, ensino de inglês para diversos alunos de baixa renda de Buenos Aires, então isso foi bem maneiro. Eu lembro também de uma sessão de What I've Learned, que é um profissional contando um pouco mais sobre o seu mercado. Eu tive uma sessão de What I've Learned com um cara que foi o chefe do time de maquiagem de um filme que ganhou um Oscar há uns anos atrás, e ele já tinha trabalhado com diversos atores que eu amava, que eu sou apaixonada, inclusive o Rodrigo Santoro, do Brasil, então a gente falou muito sobre isso. Então, a gente tem contato com diversos profissionais, diversas pessoas, e em cada cidade a Minerva tem um time de profissionais que é daquela cidade e que é contratado pela Minerva justamente para fazer a curadoria dessas experiências para os alunos. Vamos ver o que mais, então, no próximo slide. Legal, uma coisa que eu acho importante da gente definir da rotação global, e que isso confunde muitas pessoas, é a questão de que nós não escolhemos que país a gente vai. A gente não pode ir para Londres, né, ou para Buenos Aires, a gente não escolhe a cidade, se a nossa turma não está lá.
Tem exceções? Tem, mas geralmente tu tem que seguir a rotação global, e a rotação ela é pré-definida pela Minerva, e o lugar em que a gente mora é definido pela Minerva. Então não dá para eu chegar em Buenos Aires e, sei lá, ir morar no meu próprio lugar e deu. Para fazer parte da experiência estudantil, a galera tem que morar junto e vai viajando ao mundo juntos, né, nos mesmos lugares. Então, o primeiro semestre começa em São Francisco, o segundo semestre começa em Taipei, em Taiwan. Aí tem um summer break, né, férias de verão. E aí o terceiro semestre na Coreia do Sul, em Seul. O quarto semestre em Hyderabad, na Índia. Aí temos mais um break, férias de verão. Aí o terceiro ano começa em Berlim, na Alemanha, e depois termina em Buenos Aires, na Argentina. E por fim, no nosso quarto ano, primeiro semestre começa em Londres, na Inglaterra, e aí a gente volta para São Francisco, que é onde a gente se forma, tem a formatura, tem os professores todos vão para lá, então é um momento bem especial. Então, só queria voltar nesse slide para a gente, que a Nath vai ter em breve. Não conseguiu ter fisicamente esse ano, mas vai ter em breve. Então, podemos voltar para o slide que a gente estava antes, era só para pontuar isso aqui, porque é uma dúvida bem frequente, né? Então, aqui tem algumas fotinhos nossas que mostram que uma das coisas mais especiais da Minerva é a comunidade, são os amigos que a gente faz. Então, a comunidade da Minerva é muito diversa, a gente tem 70% do nosso corpo estudantil de fora dos Estados Unidos, o que é algo bem diferente das universidades americanas, que tem geralmente de 10 a 30% de alunos internacionais. Então, no nosso caso é o contrário, é muito aluno internacional, alunos de etnias diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes. Só nessa imagem aqui, que eu tô aqui, né, nessa setinha, cada um de nós ali tem uma religião diferente. Olha que maneiro, né? Então a gente gosta de brincar que essa é a foto mais diversa que a gente já postou na internet, porque a galera que tá ali representa diversas etnias e diversas religiões. Então, podemos ir para o próximo. Então, isso é muito legal. Eu acho que as amizades que a gente faz é algo que ficam para a vida, né? O que tu acha, Nath? Isso, assim, eu imaginei, né, tendo passado o último período da universidade longe das pessoas, eu posso dizer que realmente faz muita diferença ficar só, ter aulas online e morar com quem eu tenho aula faz toda a diferença do mundo. Os meus melhores amigos hoje, eu diria que são da Minerva, e eu, por incrível que pareça, mantenho contato mesmo, a maioria deles eu não vejo há um ano, pelo menos, mas eu mantenho contato, porque se tornaram um pouco da minha família, né? Quando você mora com essas pessoas e está longe de quem é realmente sua família, o socorro vem de outros lugares, e no meu caso veio deles. Então a gente acaba se aproximando. Aqui são alguns, talvez dê para me reconhecer em algumas dessas fotos, mas são alguns dos meus melhores amigos. E aqui são mais umas fotinhos. Isso acho que era essa piada do Happy Holidays from our laptops. Acho que tem a ver com o fato né, a Minerva ser, inclusive, se vocês repararem, dá para reconhecer a carinha do fórum, que eu mostrei para vocês aqui na tela do laptop. Na Índia, eu me tornei instrutora de yoga aérea. Foi uma das grandes conquistas da minha vida. Vocês podem ver como eu estou alegre. Mas foi uma das oportunidades que eu tive e que eu dificilmente teria tido se eu não tivesse nessa universidade. Sobre o desenvolvimento profissional, né, mas muito legal esses 4 anos, mas e depois? Então, nós temos, bom, como eu já falei para vocês, eu trabalho na Ambev, nós temos alunos trabalhando em todas essas companhias ou ONGs, então, Caltech, inclusive em laboratórios, né, porque é uma universidade, mas a gente tem desde ONGs como a Anistia Internacional, até consultorias como o Dalberg, gigantes como a Amazon, consultorias como o Boston Consulting Group, Girls Who Code, que também é super interessante, o Instituto de Design de Stanford, alguns outros do clássico Google, Twitter, nós temos inclusive um super amigo da Lara, que foi fazer PhD em Harvard logo depois de se formar na Minerva, e ele é da primeiríssima turma da Minerva, então ele teve que ser uma pessoa muito incrível para superar o fato de ainda não ter muito nome, e até onde eu entendi, foi super, super valeu a pena. Pelo que eu sei, a trajetória dele é incrível. Temos outras
outros colegas trabalhando em tudo isso daqui, inclusive na consultoria da Bain, Goldman Sachs, fundos, incubadoras de startup, enfim, tem basicamente de tudo, e é para lá que os, né, a gente podia inclusive colocar daqui para fora aqui na Lara, porque somos nós duas, mas esses a gente pegou a maioria dos que estavam pelo menos no site da universidade. E agora a Lara vai falar um pouquinho para vocês da candidatura. Pessoal, eu sei que já é 8 da noite, mas vamos dar um gás aqui, porque acho importante a gente falar um pouco sobre como se candidatar, né? Eu acho que os slides anteriores serviram para a gente tranquilizá-los quanto a essa questão de, é uma universidade muito nova, será que vai ter um renome? Será que vai ser reconhecido por empregadores, por profissionais de pós-graduação? Acho que isso, então, a gente já ilustrou muito bem, né? Que a gente está tendo muito sucesso com os alunos e com a instituição, então isso é bem bacana. Então agora falando um pouco sobre a candidatura da Minerva é bem diferente das candidaturas normais americanas, né, de lugares mais tradicionais, mas se um aluno está se preparando para aplicar para os Estados Unidos, ele vai estar preparado para aplicar para a Minerva, porque são basicamente os mesmos materiais exigidos. Então a candidatura é dividida em 3 partes. A primeira parte é quem você é. Nessa parte, o aluno vai preencher dados acadêmicos, que nem ele vai preencher no Common App. Menos a parte de personal statement, essays extracurriculares, isso não precisa ainda na parte do quem você é da Minerva. Então, quem você é, que preenche no site da Minerva, é parecido com o Common App, tanto que a Minerva permite que os alunos comecem a candidatura e façam essa primeira parte no Common App e depois migrem para a plataforma que a Minerva usa para fazer testezinhos que estão no próximo slide. Então, depois de colocar o nome do teu counselor, o e-mail, colocar informações do teu GPA, tua nota da escola e tudo mais, aí tu passa para a parte do como você pensa. Então, a Minerva não pede SAT, ACT, TOEFL, nenhum tipo de exame. Por quê? Porque eles não medem o potencial do aluno totalmente. Então, a Minerva, e muitas universidades estão vendo isso, estão deixando de exigir. A Minerva já não exige, né, desde o ano depois de mim. Então, no meu ano ainda teve avaliação. Mas a Minerva não só não exige, como não recebe. Não dá para enviar scores para a Minerva e não é considerado na avaliação. Ao invés disso, a parte do como você pensa, no site da Minerva tem testes padronizados, então, que nem a gente faz o SAT, o ACT, conteúdos parecidos acabam aparecendo nesses testezinhos que faz direto no site da Minerva. Também esses testes acabam daí medindo raciocínio lógico, criatividade, também tem uma parte que é uma entrevista assíncrona, então tem um admissions officer fazendo perguntas para o aluno, com perguntas pré-gravadas, e o aluno vai respondendo e fica gravado, e depois o admissions officer avalia. E também o aluno não precisa escrever essays, mas ele tem que escrever uma redação na hora. E é claro que não vai ser a melhor redação do mundo, mas a Minerva quer ver como que os alunos se saem num cenário do mundo real, não com diversos orientadores ajudando a corrigir as redações, mas sim o aluno explicando e escrevendo sobre ele mesmo na hora, e falando sobre ele mesmo na hora. Então, isso é bem intuitivo de fazer no site, é só clicar e o site vai te levando por todos os testezinhos. Pode ir para o próximo slide, Nath. E um desses testezinhos é muito divertido, tu recebe um objeto e tem que dizer quantos usos para aquele objeto tu consegue pensar. Então, eu lembro que eu recebi uma chave. Eu lembro que eu coloquei que uma chave abre portas, abre oportunidades. Então, já mostrei aqui que eu penso fora da caixa. Falei que eu podia tatuar uma chave porque era bonito. Falei que dava para abrir um cofre, né? Falei que dava para abrir a porta do carro. Então, qual que foi o teu, Nath? O meu foi um chapéu e eu falei que dava para se proteger do sol. Falei que dependendo do tamanho do chapéu dava para ser uma casa. Falei que dava para se abanar. Falei que dava para usar como bolsa, se a gente virasse ali o contrário. É isso aí. Então, é para ver que o aluno pensa fora da caixa e tem criatividade e utiliza isso na hora de tomar decisões. Então, vamos para o próximo slide. Então, esses testezinhos são muito úteis para a Minerva entender, né, como que o aluno pensa, e acabam sendo um método de avaliação muito mais eficiente para a gente do que
provas muito longas e cansativas, que, né, cada país tem do seu jeito. No Brasil, a gente não está acostumado a fazer SAT e tudo mais. Então, né, quando a gente entra naquela parte do site, o site vai nos levando para cada testezinho, deixa dar uma praticada antes, mas são testes que o aluno não estuda, não tem como se preparar fora daquelas pequenas práticas antes de fazer o teste para valer. E a última parte da candidatura é o que você conquistou. E aqui o aluno tem, na minha época eram 10, agora eu fiquei sabendo que são só 6 espaços para dizer o que eles conquistaram, né, nos últimos 4 anos. Então, na vida deles, que conquistas eles tiveram. E isso é um nome bonito para perguntar que extracurriculares vocês fizeram. Então, alunos aplicando para os Estados Unidos já vão ter o que colocar ali, porque já estão fazendo extracurricular. Então, no meu caso, uma extracurricular que não entra muito no Common App, porque é uma coisa meio comum, básica demais, é orador e líder de turma. Isso foi o que eu coloquei no meu, sabendo que, né, no Common App isso não ia me diferenciar muito, talvez entrasse como honra, mas no caso da Minerva, né, nesse formulário que a gente preenche do que a gente conquistou, a gente pode expandir e contar uma historinha ali, não é só 150 caracteres, é mais do que isso. Então eu falei o que aquilo significava para mim, né, ter sido escolhida para ser oradora e líder, e eu também fiz uma extracurricular um pouco mais normal, né, que também mostrou impacto e liderança, que foi um estágio que eu fiz na PUC, então também falei disso nessa parte do que eu conquistei. E tu, Nath? Bom, eu misturei um pouco, eu tive algumas que eram mais relacionadas às extracurriculares, uma delas foi um jogo que eu fiz na época que o Facebook ainda bombava e não era cringe, que sobre mulheres, então a cada semana eu postava uma foto de uma mulher supostamente desconhecida e eu ia contando os acertos de quem comentava o nome certo. No final das contas, as 3 pessoas que acertaram mais, eu enviei 3 livros escritos por mulheres. Então, como eu fui nas estatísticas do Facebook, descobri que isso tinha atingido em torno de 1.000 pessoas, que não era nem a quantidade de amigos que eu tinha na época. Então, foi algo que eu coloquei como uma conquista, que para mim foi. Eu tive um outro artigo publicado por uma revista online na época, chamada Lado M, que falava sobre por que as mulheres não estão nos livros de história. Foi outra conquista, que também foi uma publicação de leitora, então eu não era redatora deles, eu enviei e eles gostaram, mas também tive conquistas um pouquinho diferentes, mais heterodoxas. Uma das minhas conquistas foi ter sido aprovada na Poli, logo depois do 3º ano, e uma das minhas conquistas foi ter largado a Poli, né? Para quem não sabe, a Poli é a Escola de Engenharia da USP, capital, e eu coloquei como uma conquista ter saído, porque foi, acho que, a decisão mais difícil que eu já tomei, né? Acho que a gente sabe o peso que tem ter entrado num lugar desse. Então, sair não foi uma decisão fácil, mas acho que foi, olhando em retrospecto, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Então, por isso, eu coloquei como uma das minhas conquistas e a Minerva me quis, né? Então, algo de certo eu fiz. O que você conquistou não é para ser só extracurriculares, é para ser realmente o que te dá orgulho. E acho que vale a pena aqui também mostrar que eu entrei na Minerva logo depois do ensino médio. Eu apliquei no ano que eu estava fazendo o meu último ano de ensino médio, que é o normal para alunos indo estudar fora, mas a Nath aplicou como transfer. E a Minerva, Exatamente. ao contrário de universidades americanas que tem vagas muito apertadas, né? Não tem tantas vagas para alunos transferindo e não tem muitas bolsas também, é um processo mais complicado. A Minerva não tem isso. Então, a Minerva considera os alunos igualmente. A única questão é que se o aluno já tem uma graduação, aí ele não concorre, não concorre não, né? Porque não é a bolsa por necessidade, mas aí o aluno não é elegível para a bolsa se ele já tem uma graduação. Mas isso é normal para a maioria das universidades americanas, porque não é comum fazer mais de uma graduação. Mas eu acho legal isso de que alunos que estão transferindo não são colocados numa pilha à parte. Isso é legal. Bom, então esse é basicamente o nosso fim, mas só para relembrar para vocês de alguns dos nossos próximos eventos, da análise de perfil que vocês têm aqui e a Lara também enviou no chat. Agendar uma consulta com o especialista e finalmente chegamos às dúvidas, né? Que tem algumas aqui.
Bom, a gente já passou um pouquinho das 8, não sei se tem muito, não dá para voltar atrás, mas eu acho que a gente pode começar a responder por ordem, Lara, o que que você acha? Sim, eu já tenho aqui as três primeiras eu já consigo mandar na lata. A primeira é: tem idade máxima para entrar? Não. Como eu falei, se o aluno já tem uma graduação ou um mestrado, um doutorado, não faz sentido fazer mais uma graduação do ponto de vista americano, é o que eles pensam. Então, o aluno até pode ser aceito, mas não vai receber bolsa, não vai ser muito bom para a candidatura. Mas se o aluno, né, terminou o ensino médio ou está terminando o ensino médio e daí fez vários gap years, é tranquilo. O pessoal, colegas meus de Israel, por exemplo, que fazem serviço militar obrigatório, entraram na Minerva com 25, 26 anos. Eu diria que muito além dos 20 e poucos anos, né, muito além de 25, 26, talvez não seja muito bom, porque toda a universidade, quando vai escolher os alunos, quando vai selecionar os alunos, seleciona alunos com perfis que vão se complementar, mas que têm coisas em comum. E uma pessoa de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, talvez não tenha muito em comum com alunos de 18, 19, 20, até uns 25 ou 26. Mas não tem discriminação por idade. Casos de brasileiros com bolsas quase que integrais, sim. Como a gente mostrou antes, a gente tem de 8 a 10 brasileiros aceitos por ano, com mais de 70% de bolsa, 70% ou mais. Então, temos um bom track record disso. Agora, estou me dando conta que eu estou respondendo as perguntas mais recentes primeiro, desculpa aí, gente. Então, a primeira pergunta foi: é preciso muitas atividades extracurriculares para entrar, como as outras universidades? Só vai poder colocar 6, se eu não me engano, de 6 a 10 achievements, né? De novo, pessoal, se querem que a gente responda as perguntas, por favor, coloquem no Q&A, que é mais fácil de organizar do que o chat que fica subindo. Então, usem o Q&A aqui embaixo, por favor. Precisa muitas atividades para entrar, como em outras? Não necessariamente. Precisa de atividades impressionantes. Então, o que a Nath descreveu, o que eu descrevi, são coisas profundas e que mostram quem a gente é como aluno. Então, talvez colocar que eu faço academia não é uma extracurricular tão impressionante, mas colocar que eu faço academia porque eu tenho um problema, que daí eu acabei gostando muito de ir para academia e tem uma historinha por trás, isso pode chamar mais atenção. Aí, Nath, a gente tem uma pergunta aqui. Para quem quer relações internacionais, é uma opção boa. Eu não fiz muitas aulas de Arts and Humanities, nem Social Sciences, então não sei se tu pode responder melhor. Eu acho que sim, assim, depende muito do que. Eu acho que relações internacionais da Minerva, assim, eu posso falar do currículo, claro, que eu acho, particularmente, eu acho que história e filosofia são alguns dos currículos mais fantásticos que a Minerva tem. Eu me arrependo, inclusive, de não ter feito mais aulas nesses departamentos do que eu já fiz, mas são professores incríveis e eu acho que são matérias que combinam particularmente com o método. Então, fora o fato de você aprender, acho que grande parte de relações internacionais, especialmente dependendo de qual o seu objetivo com isso, é você aprender a lidar com gente diferente. E se tem uma coisa que a Minerva vai te ensinar, é a fazer isso, não só a lidar com gente diferente, mas a estabelecer uma relação positiva com pessoas diferentes, porque as duas coisas não são necessariamente a mesma. Então, eu diria que sim, que é uma opção boa e é uma opção interessante. Agora, se você quer atuar em relações internacionais numa coisa um pouquinho mais relacionada, aproximada de direito, quem sabe seja, assim, algo a considerar o fato de direito ser uma pós-graduação nos Estados Unidos. Perfeito. Eu não vejo nada mais relações internacionais do que viajar ao mundo e aplicar o que tu está aprendendo na realidade de cada país. Então, isso é excelente. Eu acho que para relações internacionais é uma opção excelente. Eu, inclusive, comecei na URGS, antes de passar na Minerva, comecei a fazer relações internacionais na URGS aqui em Porto Alegre. Então, eu acredito que as coisas que eu vivenciei na Minerva, né, me mostraram que é uma ótima opção, não só para relações internacionais, mas para muitos cursos que lidam com ciências sociais. Então, isso é bem legal. E aí tem uma pergunta em relação à área de STEM. Os majors na área de STEM, eu acho, né? Eu sou suspeita para falar porque eu fiz eles, mas eu acho que eles são bem rigorosos. A gente acaba, sim, sentindo falta de laboratórios e também aulas um pouco mais básicas, porque as aulas na Minerva todas são sobre resolver problemas, participar em sala de aula. Então, às vezes a gente fica, eu não vou ter uma aula de só um professor falando e falando sobre
como resolver essa pergunta de cálculo, né? Mas isso é facilmente arranjado com o professor nas office hours. Todos os professores oferecem office hours em que o aluno pode ir para tirar dúvidas e fazer perguntas. Então, os majors na área de STEM são bem bacanas. Os laboratórios podem fazer falta, então, se tu é um aluno que quer fazer o mesmo experimento todo ano, seria melhor estar numa faculdade que tem um laboratório que tu tem acesso todo ano. Mas a gente também tem acesso a laboratórios em diversas parcerias que a gente tem ao redor do mundo e tem as férias de verão para serem usadas também. E foi isso que o meu amigo, que agora está fazendo PhD em Harvard, fez. E ele, inclusive, é brasileiro. Ele é meio brasileiro, meio argentino. Então, eu acho que, né, é uma ótima opção para quem está considerando STEM, mas para quem quer fazer algum projeto científico todo ano a mesma coisa, trabalhar naquele projeto durante toda a graduação, acaba não sendo tão interessante, né? Porque a gente está viajando aí o mundo. A Minerva não tem medicina, porque medicina é um curso de pós-graduação, e então a Minerva não oferece, mas o College of Natural Sciences da Minerva prepara os alunos muito bem para fazer uma boa candidatura para uma medical school. Então, eu tenho uma amiga que se formou na Minerva junto comigo e agora está entrando numa medical school na Califórnia. Então, isso é bem legal. E outra pergunta que surgiu aqui, que eu acho que a gente respondeu nos slides sobre student life, todos os alunos se encontram presencialmente porque a gente mora juntos. Então, a relação é excelente. Nath, tem alguma pergunta aí que se destaca para ti? Deixa eu ver. Bom, vou começar com algumas mais tranquilas e diretas. Os trabalhos são individuais? Tem trabalhos individuais, tem trabalhos em grupo e tem trabalhos baseados no seu local. Então, alguns dos meus trabalhos de arte, por exemplo, era visitar museus, murais e falar sobre eles. Então, sempre existe algum trabalho que faz você sair do seu dormitório e fazer alguma coisa na cidade. Eles podem ser em grupo ou eles podem ser individuais. Não existe uma regra de quantos podem ser individuais, quantos podem ser em grupo. Tem uma mistura. Pagar viagens e passagens. Isso me dói dizer, mas vem do seu bolso mesmo. Então, a Minerva não cobre viagens ou passagens. Dependendo da sua bolsa, a moradia fica coberta, mas viagens, passagens e o sustento básico em termos de comida é a cargo do aluno. Mas a Minerva tem work study e muitos alunos, 70% dos nossos alunos fazem estágios com a Minerva e recebem o salário mínimo da Califórnia. Então, isso geralmente é o suficiente para o sustento do dia a dia, comida, roupa, passeio. E aí alguns alunos até conseguem dar uma poupada e usar para alguns voos. Exatamente. Mas assim, eu acho que no melhor cenário, um aluno consegue ter tudo, né, coberto e ter esse work study para ter essa grana do dia a dia, mas voos é uma coisa que daí é difícil, é a única coisa que eu diria, talvez voos e seguro, né, seguro de saúde ou seguro de viagem, são as únicas coisas que daí acaba sendo a cargo do aluno, e isso acaba sendo bem mais acessível do que muitas universidades americanas que não... nenhuma universidade americana... Eu fui work study por 4 anos, né? Você também. Sim. A minha carreira inteira de Minerva foi work study. Isso é bom também para pôr no currículo, né? Eu posso dizer que eu fui estagiária por 4 anos e adquiri tais habilidades. Então, exatamente. Alguém perguntou sobre moradias, também variam. Algumas, geralmente a gente mora no mesmo prédio, então já houve casos em que a gente tinha alguns quartos triplos, alguns quartos quádruplos, alguns quartos individuais e alguns quartos duplos. Tem outros assim, é uma mistura que depende muito porque como são muitos estudantes viajando juntos, geralmente o que a Minerva faz é alugar ou algo que já servia anteriormente como residência estudantil ou algum hotel, ou sei lá, 75% de um hotel. Então, dá para misturar quartos duplos, pessoas que têm algum tipo de necessidade, que precisam de algum tipo de acomodação especial, geralmente conseguem um quarto individual, mas eu diria que o mais comum que eu já vi até agora foram quartos duplos. Nos meus anos, morei num duplo, morei num triplo, morei num quádruplo, morei em outro triplo e em outro duplo. Então, mas eu também nunca tive interesse no individual.
Eu acho importante pontuar aqui que quando a gente fala em hotel, a gente está falando em países que não têm uma cultura de dormitório. Então, Índia, a galera não mora em dormitório. Então, não tem como achar um dormitório na Índia, né? Buenos Aires, mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de dormitório. Talvez repúblicas, mas também não tem a melhor reputação. Então, em alguns lugares, a gente acaba tendo que reservar espaços em hotéis de longa estadia. Então, a gente não fica com um monte de turista no mesmo lugar, a gente fica com pessoas que estão morando ali por um tempo. O nome disso, o termo mais adequado, na verdade, em vez de hotel, é service apartments. Então, recebe o mesmo serviço que um hotel, mas são pessoas morando a longo prazo. E aos poucos a gente está com menos disso. No meu ano, Seul, a gente estava num service apartment e agora a gente já tem um dormitório mais estudantil por lá, se eu não me engano, não chega a ser um Sim, hotel. e é lindo, é o melhor dormitório de todos. Infelizmente eu não vivi nele, mas queria muito ter vivido. Mas enfim, e outra coisa importante aqui é que a gente sempre mora junto. Tá? Então não tem essa de cada um chegar numa cidade e ter que achar moradia, ou cada um mora num canto, todo mundo mora no mesmo prédio. Aí nas férias pode voltar para o Brasil? Pode fazer o que quiser nas férias. Os challenges da application são difíceis. Aí vai ser uma questão individual. Eu achei na minha época que eles eram parecidos com o nível de dificuldade do SAT, mas sem aquele cansaço de fazer uma prova por 3 horas. Geralmente os challenges duram de 45 minutos a 60 minutos, então é bem mais tranquilo de administrar o tempo, não é super corrido, né? Então isso é mais legal. Então não são testes que tu vai precisar estudar para eles, mas eles vão ser desafiadores. Tem mais informações sobre esses testes no site da Minerva, vocês podem acessar lá, vou colocar no chat depois, e aí tem mais informações de como eles são. Mas é isso. Sobre línguas de países que a gente morava, se foi muito difícil se adaptar em lugares que não falavam a língua, eu achei que não foi difícil me adaptar, porque as cidades que a gente mora foram todas escolhidas por terem bastante gente que fala inglês, e também a gente fica sempre em bairros que tem uma grande comunidade local e também internacional. Então, em Buenos Aires, a gente, né, ficou perto do centro financeiro da cidade, então tinha uma galera ali que, né, falava inglês, Berlim também, então eu não achei difícil de me adaptar em lugares que não falavam a língua, e eu também consegui adquirir um pouco do vocabulário local em cada lugar, porque a gente tinha sempre colegas que são de lá e daí ensinavam coisas de lá ou ajudavam o pessoal quando era preciso. E toda vez que a gente chega numa cidade nova, a gente tem orientação, né, que nem tem no primeiro ano de faculdade nos Estados Unidos. No nosso caso, a gente tinha orientação todo semestre numa cidade nova. E sobre Sim. athletics... Só complementando que a gente descobre o poder da comunicação não verbal. Então, eu acho que eu sei falar 3 palavras em coreano, mas são algumas das pessoas mais gentis que eu já conheci. E eu entendi tudo isso sem que eles precisassem dizer palavras gentis. Também, muito maneiro. Então, eu vou juntar 2 perguntas aqui, como que é o athletics e galera que quer tech ou STEM. Então, athletics na Minerva, né? Uma das coisas que a gente se orgulha é de manter os custos baixos, e a gente consegue fazer isso não tendo estádios gigantescos para manter. Então, a Minerva não tem nenhum tipo de investimento em esportes. Então, alunos que estão muito interessados em fazer parte do time da universidade, jogar competitivamente, a Minerva não vai, essa é um tipo de experiência que a Minerva não vai oferecer. Porém, né, é claro que em cada cidade a gente faz clubes e faz parcerias com clubes locais para jogar futebol, jogar outros esportes, até mesmo jogar esportes típicos locais. Eu lembro que em Londres uma galera participou lá de um clube de rugby, uma coisa assim. Então, é bem interessante que em cada lugar o pessoal consegue se engajar com o que tem na cidade. Na cidade sempre tem muita oferta de lugares para fazer exercício físico, mas a Minerva não tem times e nem investimento em infraestrutura de esportes. Então, para alunos que sonham com isso e querem isso, a Minerva não é a melhor opção. Agora... Concordo. Fala aí. Eu concordo com tudo que a Lara falou, mas também existe a possibilidade, a Minerva tem
tem um programa de suporte financeiro para iniciativas estudantis. Então, se você juntar, sei lá, você e 3 colegas que adoram correr e tudo que vocês querem é montar uma corrida para o seu ano, não tem o menor problema. Isso aconteceu no meu, inclusive, em Buenos Aires. A gente ficou fazendo tag de corredor, daquelas que usa na camiseta. A gente teve que encontrar o lugar da cidade em que o trajeto ia acontecer. Então, é possível que essas coisas aconteçam. A gente só não tem a infraestrutura que alguém que é um pouquinho mais ligado com, assim, eu diria esporte competitivo teria. Ai, desculpa, gente, eu fui responder uma mensagem super fofa aqui, agradecendo por sanar as dúvidas, então, obrigada, eu ia responder digitando, mas daí eu acabei resolvendo sem querer. Então, obrigada aí. E sobre Tech and STEM, super recomendo a Minerva, porque a gente tem muito, muito contato com o mundo tech. A gente está ali em São Francisco, do lado do Vale do Silício, e as oportunidades que eu vejo os meus colegas tendo são incríveis. Então, depois do primeiro ano, eu já tive colegas fazendo estágios na Google, na Yahoo, na Microsoft, na Apple, só por contatos do nosso staff da Minerva e dos professores, já que os professores se engajam conosco em sala de aula, eles conseguem ver que alunos têm interesse no quê e conseguem usar os contatos e conexões deles para direcionar os alunos para essas oportunidades. Então, Tech e STEM, no geral, super recomendo. A gente tem parcerias em cada cidade com gigantes de Tech e STEM. Em Buenos Aires, a gente teve parceria com o Mercado Livre também, e uma galera ali conseguiu oportunidades muito legais na área de programação. Agora a gente está com uma parceria, a gente tem 2 parcerias, uma que o aluno passa o último ano em Hong Kong, num programa de Hong Kong que também é voltado à tecnologia, então olha que incrível. E a gente também tem um programa de inteligência artificial com uma universidade japonesa, também para o último ano dos alunos. Então, olha que maneiro, sabe? Eu acho que o único tipo de pessoa da área de STEM que eu não recomendaria a Minerva é quem quer ter um laboratório para fazer o mesmo projeto sempre, porque viajar o mundo não vai permitir que tenha acesso ao mesmo laboratório. Ainda assim, eu acho que é possível fazer. Tipo, o nosso amigo meio brasileiro, meio argentino, que está fazendo PhD em Harvard, todas as férias de verão, ele ia para o mesmo laboratório em Austin, no Texas, fazer a pesquisa com um professor de Austin lá no Texas. Então, todas as férias de verão, ele ficava voltando no mesmo laboratório para continuar o projeto dele, e foi uma das coisas que ajudou ele, né, a manter o projeto, mesmo estando na Minerva. Mas isso eu reconheço que tem que ser um aluno bem organizado para conseguir fazer. Então, se tu é um aluno que quer algo mais tradicional na área de ciência, quer ter acesso a um laboratório 24 horas por dia para conseguir ficar naquele projeto e deu, aí realmente a Minerva não é a melhor opção, porque a gente está viajando ao mundo. E eu quero mais uma vez, apareceu aqui uma pergunta sobre como trabalhar no campus. Sim, esses estágios que a gente falou, eu e a Natália, que a gente fez, né? 70% dos alunos recebem esses estágios como parte do auxílio financeiro. Então, esse seria o equivalente a trabalhar no campus. Não tem, tipo, campus tour, nem cook assistant, nem nada do tipo. Não são coisas tão físicas, mas são coisas legais. A gente ajuda no processamento de applications, a gente ajuda na parte de marketing, outreach. A galera de ciências da computação se diverte muito ajudando o time que faz a plataforma funcionar se deu algum problema ou se o Wi-Fi está ruim. Então, é mais uma oportunidade de usar as habilidades na vida real. Então, isso é legal. O que mais? Eu acho que tem uma aqui. Tem como fazer double major? Sim, tem como fazer double major. A Minerva é uma liberal arts, então dá para você. Existe, inclusive, uma certa exigência de que você passeie um pouco por majors que não são as suas. É perfeitamente possível, você tem crédito suficiente para fazer um double major e ainda experimentar algumas outras aulas em algum outro departamento. Então, bom, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão levantando a mão. Por favor, digitem as perguntas no Q&A para ficar mais organizado e a gente conseguir
responder todas elas com tempo e disponibilidade, tá bom? Muito obrigada. Alguém perguntou, o João Manuel perguntou sobre o curso de business. Eu acho que nem eu nem a Nath fizemos business na Minerva. Eu acompanhei alguns colegas meus que fizeram business e eles falavam muito bem do currículo e se afeiçoaram muito aos professores. Eu lembro que os professores de business eram muito próximos dos alunos, viravam memes, galera fazia impressions deles. Então, me pareceu ser um ambiente bem descontraído na Minerva para estudar business, e eu vi que muitos conseguiram oportunidades muito boas no mundo de business. Muitos saíram da Minerva trabalhando em startups. 2 alunos brasileiros que estudaram business fundaram uma startup aqui, que se formaram comigo, né? Fundaram uma startup em São Paulo que agora tem mais de R$ 1 milhão em investimento, ou US$ 1 milhão, agora eu não lembro, eu sei que é uma diferença grande, mas 1 milhão aí em dinheiro de investimento, né? Então isso é bem maneiro. Nath, não sei se tu consegue falar mais alguma coisa de business. Eu acho bem bacana o currículo de business na Minerva, mas eu não fiz nenhuma aula. Eu tive muitíssimo pouco contato, eu só sei que existe um bloco do curso que é feito para que você tenha, inclusive se chama Practicum, que é justamente para que você obtenha algum tipo de experiência prática. Os professores de business da Minerva não são pessoas que ficaram estudando business para sempre, são pessoas que, assim, fizeram business, geralmente são pessoas que trabalharam em consultoria por muitos anos, então eles têm não só as qualificações acadêmicas, mas também as qualificações do mercado. Ouço falar muito bem, inclusive são professores que ficam, assim, acho que alguns dos mais antigos da Minerva são professores de business, o que significa que eles conhecem bastante e ficaram porque querem. Então, eu diria, assim, a minha avaliação de não aluna é muito positiva, mas claro que você vai conseguir informações um pouquinho mais, eu diria, mais específicas, se você conversar com um aluno de business da Minerva, e se for do seu interesse, a gente pode fazer a ponte. É isso aí. Alguém perguntou também, Zoom User, não sei, não tem o nome aqui, mas alguém perguntou como que é o curso de pedagogia. Na Minerva, assim como nas universidades americanas, os cursos funcionam de maneiras diferentes, né? Então, não tem exatamente o curso pedagogia, não é que nem no Brasil. E eu não tenho certeza, mas imagino pedagogia envolve muito ensino, né? Aprender muito sobre educação. A gente tem um ótimo currículo para isso. Uma das minhas colegas de quarto, ela focou todas as aulas que ela fazia, ela focou tudo porque ela queria muito aprender sobre ensino na infância, ensino de matérias de ciências na infância, o que eles chamam de Early Childhood Development. E é bem maneiro, e a gente tem diversas aulas, né, sobre diversos assuntos dentro da educação, mas eu imagino que para alguém interessado em pedagogia, os métodos da Minerva vão ser ainda mais interessantes, talvez, do que as aulas em si. Então, ter a experiência de como é ter aulas com esse currículo tão inovador pode ser bem bacana. E aí a gente tem, no final, 2 perguntas aqui sobre Olimpíadas Acadêmicas e como melhorar as chances. Então, Beatriz F., muito obrigada aí por estar apaixonada na universidade, não tenho dúvidas que vai ser um lugar excelente para quem se interessa muito. Dicas para melhorar as chances, ser a melhor candidata que tu pode ser. Então, não tem nada que tu possa fazer para impressionar, o que tem que fazer é ser tu mesma. Então, se eles perguntam alguma coisa, né, na hora de fazer a entrevista síncrona, ou se eles te dão um objeto para tu responder quantos usos tu teria para aquele objeto, dá real. Não se preocupa que nem no personal statement a gente se preocupa em como que vai ser lido, né, pelo admissions officer. No caso da Minerva, o mais ideal é tu ser tu mesma e reservar muito tempo para trabalhar nesses materiais. Então, nos achievements, quando vai falar dos achievements, reserva tempo para detalhar os achievements, ter certeza que não tem nenhum errinho de gramática, nada do tipo, e contar realmente achievements, né, extracurriculares ou atividades ou momentos da tua vida que foram importantes para ti, não o que tu acha que a Minerva vai achar importante. Tanto que a Nath tem aí um exemplo bem, nem um pouco ortodoxo, então isso é legal. E daí reservar bastante tempo para fazer a segunda sessão, que é os testezinhos, né? Fazer aquilo com calma. Então, reservando bastante tempo para sentar, dar uma praticada antes de cada sessão e fazer eles com calma, sem nenhuma distração,
tu vai conseguir fazer a melhor candidatura possível. A Minerva também não pede cartas de recomendação, então menos uma coisa para se preocupar. E sobre Olimpíadas Acadêmicas, se é um achievement que tu se sente orgulhoso ou orgulhosa, com certeza adiciona como um achievement, mas não vai ser necessariamente o que vai trazer destaque. O que vai trazer destaque é como que o aluno lidou com aquela atividade, se foi algo importante para o aluno, e se é algo impressionante também no geral, né? Então, Olimpíadas Acadêmicas sempre agregam, porque mostra que o aluno tem aí um rigor acadêmico muito alto, e isso sempre pode impressionar, mas não vai impressionar se o aluno não souber falar daquilo ou for algo que não for importante. Então, acho que é isso. Surgiu também no chat a pergunta sobre o que é accredited. Accredited significa que a universidade tem a certificação para emitir diplomas de bacharelado que são válidos de acordo com a lei americana. Então, a Minerva é accredited, né, ou certificada, pelo mesmo corpo, o mesmo board, o mesmo consórcio que certifica Stanford. Isso quer dizer que nós somos uma universidade com certificação. Não é um intercâmbio, não é um programa de férias, não é um programa aleatório. O aluno sai com um diploma reconhecido, que nem o diploma de Stanford e de outras universidades da Califórnia são reconhecidos. Tem fé pública. E acho que era isso, Nath. Eu também não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou passar o último de todos os slides, que inclusive me dei conta que devia ter passado antes. Esses são os nossos contatos, se alguém tiver alguma dúvida mais específica ou quiser conversar, enfim, fiquem à vontade para falar com a gente. Eu sinalizei com setinhas vermelhas meus e-mails, porque eu prefiro ser contatada por e-mail, mas também não tenho problema nenhum com o WhatsApp, mas é possível que eventualmente eu desconecte ele, porque em breve eu irei para o meu mestrado na Áustria. Chique. Então E é é isso, isso. pessoal. Boa noite a todos. Se tem aluno meu aí ainda assistindo, tiverem dúvidas, me mandem. Também, se não for aluno meu, pode me mandar, mas principalmente alunos meus que eu recomendo a Minerva, não hesitem em me contatar sobre a universidade, não tirem ela de mente só porque não entenderam alguma coisinha, me perguntem, e daí a gente pode tirar todas as dúvidas, tá bom? E Tchauzinho, pessoal. Boa noite. Então tá, boa noite, pessoal. Tchau, tchau.